irmãos? Uma bênção estar com os irmãos aqui nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de falar nessa manhã, irmãos, sobre a graça, amor e comunhão. Baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Amém? Reforçando aos irmãos, então, que no próximo final de semana nós teremos a nossa imersão na identidade. Glória a Deus. Amém. Nós estamos dependendo de alguns ajustes ainda, né? Porque quando você não tem um local grande, fixo aí, e também um lugar centralizado, né? Para os irmãos que vêm de várias regiões, aí você tem que ficar atrás, aí você vai achar um lugar lá, coloca lá que cabe 100 pessoas, mas aí só aluga para 40 por causa da pandemia. Então nós estamos com um lugar aí meio definido aí na Avenida Paulista. E só que a gente não conseguiu dar de fato a programação, porque talvez a programação, os irmãos já estão acompanhando na internet, talvez ela mude para ser domingo o dia todo. Talvez, dependendo do lugar, porque o local lá, se fizer metade no sábado, metade no domingo, você paga 2 dias integral. Aí compensa, né? Então a gente poderia utilizar o espaço no domingo das 8 às 18. Na Paulista, sabe se tem lugar para estacionar? Não sei. Mas vai ser perto do metrô aí, se for lá. Só pode até de metrô. Então, aí a gente está definindo, se for a programação no domingo, o dia todo, a gente vai fazer uma programação aqui nesse local, no sábado à tarde, para a liderança. Amém, irmãos? O que acontece, né? Nós precisamos tirar algumas coisas da nossa mente que são antibíblicas, que a gente criou, pensa. Quando você faz parte de um sistema, você tem a tendência de ser tão antissistema que você se torna antibíblico. Porque, dependendo de onde você tenha vindo, nem tudo que você viveu lá é antibíblico. Verdade. Mas como você está com o coração muitas vezes tão fechado, você quer ser tão anti o sistema que você fazia parte, que você se torna antibíblico. Então, por exemplo, né, um dos mitos que nós temos hoje, liderança. Liderança é algo que está na Bíblia, está claríssimo. E você sabia uma coisa que... Aí, se eu coloco aqui, nós vamos reunir semanalmente e a gente diz que aqui não tem nenhum líder. Nós vamos ter um líder, ou alguns líderes. Você pode ter certeza. Mesmo num lugar que diz que não tem líder, alguém vai liderar. Isso é... Vou te dar um irmão aqui que tem claramente um dom de liderança, o Ricardo. Não é porque ele quer liderar, ele tem o dom da liderança. O problema na igreja hoje é que essa liderança ela foi baseada numa liderança mundana. Então, o que nós temos que resgatar? O tipo de liderança que se parece com Jesus e não tirar a liderança. Porque se nós tentamos tirar a liderança, nós estamos sendo antibíblicos. A Bíblia não falava sobre presbíteros, a Bíblia não falava sobre dom de governo, a Bíblia não falava sobre isso. Então, existe liderança. O problema é como essa liderança se comporta. Ela se comporta tendo Jesus como modelo, ou um padrão aí, né, de uma liderança mundana e até desatualizada, porque até a liderança mundana hoje em dia, ela está se parecendo mais com Jesus em muitos lugares. E muitas vezes, né, na própria igreja, a liderança ela está com um modelo de liderança muito ruim. Então o problema não é tirar a liderança, o problema é ser uma liderança sadia, conforme Jesus. E um dos princípios da liderança do Novo Testamento é a liderança que serve. Mas também é uma liderança que é usada por Deus para manter a ordem. Para manter a ordem. Assim como na família, né, irmãos? Tem liderança. Se nós vamos acabar com a liderança da família, nós vamos dizer que Deus errou em dizer que o homem é o cabeça. Verdade. Esses dias uma mulher me perguntou, né, sobre esse assunto. O que o senhor acha sobre esse negócio que diz que o homem é o cabeça? Porque a pessoa que ela estava se relacionando, fora de uma aliança de casamento, disse o seguinte: para você continuar comigo tem que ser tudo do meu jeito. Aí essa pessoa estava apaixonada, eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe.
Aquele louvor do Fernandinho, né? Você sabe? Ah, não é do Fernandinho esse louvor. Então, o que acontece? Aí ela falou bem assim para mim. Aí eu quis dar um exemplo para ela, assim. Eu falei assim, quero colocar primeiro esse ponto. Que a liderança seja conforme essa pessoa diz para você, que realmente você vai ter que obedecer tudo que esse homem diga. Eu falei, mas você tem uma opção ainda. Você é que escolhe quem vai ser o líder sobre você. Você que escolhe que tipo de marido você vai se casar. Eu falei, mas as qualificações que você me disse sobre essa pessoa, se mesmo assim você disser sim para essa pessoa, você está dizendo que quer ter um péssimo cabeça sobre a sua vida. Então você que faz a escolha. Na mesma forma na igreja. Existem lideranças, existem presbíteros, existem irmãos que exercem liderança, mas você pode escolher o tipo de líder que você quer sobre a sua vida. Se você acha que aquele líder é tirano, que não representa Cristo, é só você ir embora. Mas liderança sempre existe. Sempre existe. Então, o que nós percebemos, irmãos, é uma mensagem que eu recomendo a você que não ouviu ou ouviu uma vez só, ouça outra vez, que o próprio pastor Marcelo ministrou esse ano ou ano passado, voltando para o Evangelho. Porque, irmãos, na ira do homem não procede a justiça de Deus. Então, muitas vezes você vai lá com o coração tão antissistema e você começa a criar um monte de conceito que não tem nada a ver. E quando você menos percebe, você já é um desviado do Evangelho. Um desviado do Evangelho. Então, a gente tem que voltar para o Evangelho. Amém? Não só para aquilo que nós gostamos do Evangelho, não só para a parte que nos convém do Evangelho, mas para toda a mensagem do Evangelho, para que nós então possamos ser discípulos de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar aqui nessa manhã então, sobre um tema. Então, recapitulando, o nosso objetivo na semana que vem é dando uma alinhada nas coisas, né? Uma alinhada em alguns pontos importantes que nós percebemos que muitos dos nossos irmãos têm crido de forma errada. E se nós cremos de forma errada, nós não vamos ser uma igreja que está no centro, fazendo o centro da vontade de Deus, né? Fluindo conforme Deus deseja. Isso é uma coisa muito importante. Você pega um rapaz falou uma coisa interessante para mim lá em Curitiba, semana passada. Ele falou o seguinte: tem muita gente que se tornou anticristão. Ou seja, onde tem cristão ele não quer estar. Ele não é anticristo, ele é anticristão. Onde tem cristão ele não quer estar. E eu conheci muitos em Curitiba que o motivo foi porque eles falaram: eu sou a habitação de Deus. E que legal. Que top. Lançamento 2021. Ele descobriu, como diz o pastor Marcelo, bingo. Mas a Bíblia não se resume a um versículo. A Bíblia tem todo o conselho de Deus. E você sabe que grande parte dos desequilíbrios e até das heresias de uma forma de vida anti-evangélica é você pegar uma doutrina e dar um peso só para ela, esquecendo das outras. Um peso de um ensino, esquecendo dos outros. Então, irmãos, será que tudo aquilo que você diz que acredita e aquilo que você está conduzindo a sua vida, de fato, diz respeito ao Evangelho? Isso é uma coisa que nós temos que analisar. Isso é muito importante. Então, fica atento aí, em nome de Jesus, amanhã. Até sábado a gente vai descobrir o local que a gente vai fazer o... Fica tranquilo, vai dar tudo certo, amém? Uma coisa que Deus tem falado comigo é sobre esse texto, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Irmão, semana passada, à tarde, lá em Curitiba, eu não assisti toda a mensagem porque ela estava tão boa que eu dormi. E trouxe uma paz no meu coração, porque estava de tarde. Não, mas eu não vou falar que eu vi toda ela, mas como eu já vi o Alexandre falando sobre o assunto, eu estava lá na minha casa pensando, né? Nós não temos o melhor prédio de São Paulo, né? Apesar que eu fiquei bem surpreso de como a coisa avançou aqui, como está ficando bom ambiente, né? Porque esse ambiente foi escolhido também porque ele fica mais junto e fica mais gostoso o ambiente do que o ambiente antigo que nós estávamos. Mas o que nós temos de
de principal aqui, nós, como igreja aqui em São Paulo, jamais vamos poder competir, e nem queremos competir, com muitas estruturas que tem em São Paulo. Tem estruturas aqui que nem Salomão teve, e tem o nome de Salomão, aqui em São Paulo. Agora, eu estava analisando o tipo do conteúdo que nós estamos recebendo. E muita gente se preocupa muito mais com a estrutura do que com o conteúdo do que está recebendo. E o conteúdo que nós recebemos, por exemplo, nas últimas semanas, e que temos recebido, na verdade, desde o início da igreja, é um conteúdo muito rico. E é isso que é o valor de uma comunidade, é o conteúdo, né? Você está sentado aqui para ouvir um conteúdo que precisa ter algo relevante em relação ao Evangelho. Porque simplesmente, se for por causa de uma estrutura, você pode estar num cinema, sentar lá e falar: nossa, que top aqui essa estrutura. Você paga lá o ingresso e vai no cinema. Você vai num shopping, lá você tem a melhor estrutura. A estrutura vai caminhando de acordo com aquilo que a gente pode, aquilo que a gente necessita. Mas o importante é a gente não perder a essência do Evangelho. Né? A Bíblia fala lá as igrejas, né? As repreensões, e uma das igrejas fala: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Você tem aparência, mas você não tem realidade. Então nós temos que se atentar sobre isso, amém? O texto diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Isso é muito falado em muitas igrejas no final da reunião, mas muitas vezes não tem sentido para os irmãos. Ele só se tornou uma tradição de se falar aquilo no final da reunião. Mas o que significa isso, né, irmãos? Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Amém. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, abre os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Primeira coisa, nós temos um ensino, né, sobre o Deus triuno, ou sobre a Trindade. Se você pegar esse nome Trindade, você não vai encontrar no Novo Testamento esse nome Trindade. Mas você vai encontrar, né, o que dá respaldo a esse ensino, que diz, né, que Deus é um, mas que se manifesta em três pessoas. É o Deus triuno. E é interessante, né, que essa é nosso protótipo, essa é aquilo que é o que nós precisamos pegar como modelo. O relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o nosso modelo da forma como nós devemos edificar a igreja. Esse relacionamento perfeito, né, de harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o modelo que nós temos para edificar o tipo de relacionamento da igreja, onde nós devemos viver em comunidade, tudo em comum, sendo muitos, mas sendo um só em Cristo Jesus. Amém? Isso é muito importante. Esse ensino nós poderíamos encontrar em textos que baseiam, né, que Deus é um, mas que se manifesta em três. Nós temos aqui Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, que diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui mostra o Deus que é um, que se manifesta em três. Nós encontramos o Pai, nós encontramos o Filho e nós encontramos o Espírito Santo. Nós temos também aqui em 2 Coríntios, né, o texto que nós já lemos agora, que nós encontramos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que aponta para o Pai, que foi manifesto no Filho, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e o seu Filho é a expressão do seu amor para conosco. Mas nós temos aqui a comunhão do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então aqui nós encontramos, né, o ensino de Paulo, né, no encerramento da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa um ensino muito importante. E eu creio também que isso fica no final, irmãos, né? Porque às vezes você fala tanto, né? É um pregador, alguém que está ensinando, ele fala tanto, ou um pai que vai falar algo para o seu filho, mas de repente ele fala: ó, se você não lembrar de nada, lembra pelo menos disso. Lembra pelo menos disso, fica pelo menos com essa mensagem no teu coração. Aquilo que é falado por último, né?
Assim como Jesus, quando ele deu a grande comissão para a igreja, ele deu a missão para a igreja, e muitos parecem que esqueceram que Jesus nos deu uma missão, ele deixa aquelas palavras como palavras muito importantes para a igreja. Ou seja, se você esquecer de alguma coisa, não esquece pelo menos disso. E aqui nós encontramos, irmãos, Paulo, usado por Deus, aqui ele fala de 3 coisas que não podem faltar em nossa vida, para que nós possamos viver em plenitude, E a primeira coisa que Paulo fala é da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Por muitos anos parece que esse assunto graça ficou escondido para a igreja. Ficou escondido. E parece que nos últimos anos, e creio que isso é a agenda do Espírito Santo, em trazer essa clareza para a igreja sobre a graça de Deus. Eu entendo, irmãos, que como foi falado muito sobre a graça de Deus, e muitos jovens tiveram um impacto com o amor de Deus, com a graça de Deus, nós temos também muitos equívocos nesse ensino, e eu creio que aos poucos as coisas estão se alinhando, e Deus está cuidando em trazer a maturidade para esse ensino. Eu mesmo estive em Curitiba, e eu à noite gosto de fazer algumas visitas, porque eu fui visitar algumas igrejas para ver mais ou menos como é que estava a coisa acontecendo. E teve uma particularmente que há anos atrás ela fez até uma placa, ela fez um outdoor na cidade: não existe pecado. E ela se tornou uma igreja muito famosa pelo seu modelo. Eu não vou falar o modelo, porque senão você pode identificar ela, eu não quero que você identifique ela. E ela fazia uma coisa bem diferente. Os jovens foram muito atraídos por esse modelo da estrutura. Eles eram muito excelentes, eles pegaram parte da excelência ali da Hillsong na parte da adoração. Realmente sempre foram muito excelentes na parte da adoração, muito criteriosos na seleção das músicas. E só que eles falaram muita besteira também. E algumas pessoas vieram me perguntar na época: o que o senhor acha disso? Eu falei: se não existe pecado, então o Novo Testamento tem muitos equívocos e nós vamos reescrever baseado no que eles estão falando. E algumas coisas que eles falavam sobre criança e várias coisas, mas eles falavam muitas coisas boas, mas eles trouxeram muita confusão. Muitos jovens foram para a libertinagem por ensinos equivocados que eles trouxeram. O líder daquela igreja, ele ficou tão frustrado depois de um tempo que ele chamou a equipe lá e falou: nós vamos fechar essa igreja, porque eu fracassei como pastor. E aqueles irmãos não aceitaram, e ele ficou um ano fora, e ele retornou, e eu fui lá visitar. É totalmente diferente aquela comunidade. Muitos aspectos ficaram, a parte do encargo que eles têm pela adoração, a clareza que eles têm sobre a identidade, do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo, mas eles começaram a entender que essa graça é para se manifestar, ela se expressa, ela torna você a viver como Jesus. E eles entenderam também que o que eles faziam era apenas um movimento e não era igreja, porque inclusive o líder dessa igreja falava: aqui é uma igreja de passagem, aqui para você ouvir e seguir tua vida, tocar tua vida. E ele descobriu que não é isso a mensagem do Evangelho, apenas vem aqui, ouça e vá lá tocar a tua vida. A mensagem de Deus é formar igreja, é formar comunidade. E hoje uma das ênfases fortes que eles têm é construir comunidade. Nós estamos construindo uma comunidade. E muitas coisas mudaram lá, e eu fiquei muito contente, porque todos nós erramos, irmãos, mas nós temos que ter humildade para se arrepender dos nossos erros e corrigir as nossas rotas. Mas isso que eu quero falar, nós já ouvimos aí, tem pregadores famosos na internet, tem alguns que são amigos meus, alguns talvez amigos teus, e nós vemos que o Senhor foi construindo, o Senhor foi amadurecendo essa mensagem da graça de Deus. E é muito importante, porque aqui está falando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? É tudo aquilo que Ele nos proveu gratuitamente na cruz, para que possamos desfrutar apenas pela fé. É o que Ele nos proveu, é aquilo que o homem jamais poderia ser sem essa graça. É aquilo que jamais você poderia alcançar sem a graça de Deus. Então, se nós, irmãos, não temos a consciência da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos viver uma vida cristã no peso, uma vida cristã difícil, uma vida cristã cheia de
desculpas, cheio de condenação. Nós não vamos ter ousadia para fluir milagre, nós não vamos ter ousadia para crer em curas, nós não vamos ter ousadia para pedir grandes coisas ao nosso Pai, nós não vamos ter ousadia para nada, irmãos. Nós vamos ser pessoas infrutíferas e todos os frutos que nós vamos ter serão fruto de justiça própria, fruto de cansaço, fruto de fardo. E não é essa do Evangelho, né? E nós temos algumas coisas que o Senhor Jesus nos proveu pela sua graça. Uma das coisas é o perdão dos nossos pecados. É o perdão dos nossos pecados. Em Hebreus, né, fala claramente ali no capítulo 8, pois lhes perdoarei os seus pecados, e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou o antiquado a primeira, e o que se torna superada e envelhecido está próximo de ser aniquilada. Ou seja, aqui fala claramente, temos N textos, né? Fala, por exemplo, em Hebreus, fala que o sangue de Abel clama por justiça, e o sangue de Jesus concede justiça. Irmão, se tem uma coisa importante é você entender que todos os teus pecados foram perdoados. Isso é o que é fruto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acordar todas as manhãs e lembrar, todos os meus pecados foram perdoados. Todos os meus pecados foram perdoados. Todas as minhas culpas foram levadas. Isso nós recebemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter não só o perdão dos nossos pecados, porque isso seria uma obra incompleta, mas nós temos também a vitória sobre o pecado. A graça de Deus nos concede a vitória sobre o pecado. Você pode nessa manhã crer, se você tem tido dificuldade em alguma área da sua vida, você pode crer que a graça de Deus, ela é a capacidade de Deus para que você viva em vitória sobre o pecado. Você não precisa mais ser escravo do pecado, você não deve mais ser escravo do pecado, você foi livre completamente do pecado em Cristo Jesus. É só você, meu irmão, nessa manhã abraçar essa mensagem. Não é técnica, não é receitinha, não é esforço próprio, é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem poderosa, é a mensagem de Deus para nós nessa manhã, que você foi livre, e Paulo deixa muito claro, né, quando ele vai ensinando sobre a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, versículo 5, capítulo 5, versículo final lá, aí os irmãos já fizeram sua conclusão sobre esse ensino. E aí Paulo teve que ensinar esses irmãos, né, que vamos pecar para que abunde mais graça? De maneira nenhuma. Como que nós que morremos para o pecado ainda viveremos para ele? Olha a mensagem de Deus, essa graça te possibilitou que você morresse para o pecado. Você morresse para o pecado, e isso te dá uma outra coisa que a graça de Deus fez para você e para mim. Na graça de Deus nós nos tornamos nova criação. Você não é ex alguma coisa. Você é uma nova criação. As pessoas não entendem, né, que quando fala de transformação, fala do aspecto da alma, porque o espírito está pronto. Transformação da alma é você entender a mensagem do Evangelho e abraçar ela, entendendo que eu sou uma nova criação. Isso é uma coisa revolucionária. Enquanto você fica falando, porque na minha família não é fácil, eu tenho um jeitão da minha mãe, eu tenho um jeitão do meu pai, porque lá na minha família todo mundo era corda, porque lá na casa do meu pai todo mundo era assim, então eu tenho esse meu jeitão aqui, e você fica preso a esse DNA natural e não se liga ao DNA do céu de uma forma absoluta, e você não abraça essas verdades, que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, a mensagem do Evangelho é poderosa, ao ponto que alguém que entra aqui nessa reunião dessa manhã esteja ouvindo essa mensagem. Se você abraçar essa mensagem hoje, você tem uma mudança instantânea. Porque a mudança não está no tempo que você está frequentando uma reunião. A mudança está na revelação. Você pode frequentar 10 anos uma reunião da igreja e você continuar sofrendo com o mesmo pecado, com as mesmas mazelas, com as mesmas culpas, com as mesmas condenações, com as mesmas mentiras.
Mas se você trocar a mentira pela verdade, e por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu fui ministrar na casa de recuperação, o Gabriel foi junto, acho que o Jonathan foi lá junto com o Adriano, eu falei assim, eu não vim aqui falar que Deus vai te libertar, eu vim te contar que Deus já te libertou. É totalmente diferente. Eu vim contar para ele que o que Jesus já fez, Jesus não vai fazer, Jesus já fez. E o grande problema, irmãos, é nós não entendemos a gramática e observarmos tantas coisas que estão no passado, que ele já fez, que já estão prontas, que já está consumado. É interessante, né, irmãos, que o sacerdote na antiga aliança tinha um móvel que não tinha, que era a cadeira. Ele não se assentava porque a obra dele não era uma obra acabada, ele sempre estava ali todo ano repetindo, ano após ano, uma obra que não tinha poder, por exemplo, de remover pecados, mas aquele sacrifício era para cobrir pecados. Agora nós temos um sumo sacerdote à destra do Pai, que é Jesus Cristo, que ele está sentado porque ele completou a obra e a obra foi completamente aceita pelo Pai. Não resta mais sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e completamente aceito pelo Pai. É isso que o mundo precisa saber dessa mensagem. Você já está completamente livre, você já está completamente curado, você já foi completamente santificado, você já foi completamente redimido. E nós precisamos abraçar essa mensagem. O Novo Testamento nos fala também que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos tornou não só perdoados, não nos deu só vitória sobre o pecado, mas nos colocou numa posição não de pecadores, mas de justos. Quem tem fé e ainda continua batendo nessa tecla que é pecador, você vai ter fé para pecar. Quando você é tentado, você só vai ter fé para pecar. E aí você vai para aquelas orações que não expressam as verdades da nova aliança, e você, em vez de encher seu coração, levantar cheio de fé, falando, a pornografia não tem mais poder sobre a minha vida, a mentira não tem poder mais sobre a minha vida, aleluia, a fofoca não tem mais poder sobre a minha vida, você vai lá e ora e parece que volta mais enfraquecido. Em vez de encher o coração de fé. Irmãos, é interessante. Por um ato de desobediência, muitos se tornaram pecadores. Está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 19. Por um ato de desobediência, muitos se tornaram pecadores. Por um ato de obediência, muitos se tornam justos. Pelo ato de desobediência de Adão, a humanidade se tornou pecadora. Pelo ato de obediência de Cristo, a humanidade se torna justa. Todos são justos posicionalmente, mas nem todos, de fato, experimentam a justificação porque não se apropriaram pela fé. O direito é de todos viverem em justiça. Justiça fala da minha condição agora diante de Deus, como Deus me vê. Deus me vê completamente justo. Por quê? Igual a Jesus. Como que você fala isso igual a Jesus? Por quê? Porque a justiça não é minha. A justiça é de Jesus. Ele me deu essa justiça. Ele me revestiu dessa justiça. E agora eu sou justo. Irmãos, eu provei dessa mensagem. Eu não conhecia apenas por informação dessa mensagem. Eu fiquei tempos e tempos, em vez de ficar ali me lastimando. Primeiro arrependimento, quando você é escravo do pecado, e você é escravo do pecado porque você precisa se arrepender primeiro da crença que tem, que fortalece o pecado na sua vida. Não vai ter solução do pecado em sua vida enquanto você gosta do pecado. Se você gosta do pecado, você vai pecar. E ainda você vai querer usar a mensagem do Evangelho para pecar. Você está enrolado com Deus, porque você está ultrajando o Espírito da graça de Deus. Se você usa a bondade de Deus para fazer maldade, você está enrolado com Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Muitos usaram a mensagem da graça de Deus, que era para fortalecer a sua santidade, para ter relacionamento sexual com a sua namorada. E ainda dizendo depois que relacionava, eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Eu tenho a camisinha. Quer dizer, eu tenho a justiça de Deus.
E ainda ficavam defraudando a mensagem da cruz. Eu preguei uma vez lá em Curitiba, você tem fé, você usa a bondade de Deus para ser diabo. Para se tornar um diabinho. Já viu aquela pessoa que depois que ouve a mensagem da graça, qualquer coisa que você vai corrigir, ela fala, não me traga culpa e condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vai tomar vergonha na cara, em nome de Jesus, amém. A mulher vai falar para o marido, você tem que me dizer, você não me condene, se nem Jesus me condena. Que mensagem é essa que você ouviu? Onde você pegou essa parte aí? Não traga peso. Não traga peso. A condenação não é uma questão de alguém te jogar algo sobre a sua vida. Se você está resolvido com Deus, eu posso jogar qualquer coisa sobre a sua vida e você está resolvido com Deus. Mas isso não vai tirar que você tem que ser corrigido e repreendido quando anda fora do padrão de Deus. Isso não é jogar culpa e condenação sobre a sua vida. Isso é lembrar quem você é. Isso é lembrar quem você é. Hoje, se eu falar para o Jonathan, não minta. Se o Jonathan tem a nova aliança no coração dele chega, eu não vou mentir porque eu não sou mentiroso. Se você tem a lei no teu coração no sentido dessa troca e dessa meritocracia, você vai dizer, ele está me chamando de pecador e mentiroso. Tudo é uma questão do seu coração, não do que eu estou falando para você. A correção da nova aliança é para lembrar que você não é aquilo. Quando Paulo diz, lá, né, em Efésios, no capítulo 4, quando ele fala sobre nós renovarmos a nossa mente, nosso modo de pensar, nos revestir do novo homem que foi criado em justiça e santidade. Aí quando ele fala assim, ó, se revestir do novo homem que foi criado em justiça e santidade. Aí ele diz, por isso. Por quê? Porque você é um novo homem que foi criado em justiça e santidade. Por esse motivo, aquele que mentia, não minta mais. Por que eu não minto mais? Porque eu sou um novo homem. O novo homem criado de Cristo não é mentiroso. Por esse motivo você não mente. Por esse motivo você tem compromisso com seus irmãos. Você tem compromisso com a sociedade. Você é alguém que, quando empenha a sua palavra, isso tem valor. Para você é sim, sim e não, não. Porque o passar disso vem do diabo. E você não vem do diabo. Porque você é filho de Deus. Você não é filho das trevas. Isso é algo muito importante, irmãos. Por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos reinar em vida. Romanos capítulo 5, verso 17 diz que pela abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida. Reinaremos. Eu não sou mais governado pelos sentimentos, eu não sou governado pelas circunstâncias. Eu governo. Eu exerço o governo. Eu reino sobre as circunstâncias, eu vou reinar sobre a doença, eu vou reinar sobre a miséria, eu vou reinar sobre as mazelas da minha alma. Eu vou governar sobre as coisas. Irmão, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele governou até sobre a natureza. Ele conseguiu colocar ordem até na natureza. Isso é algo muito poderoso. Agora, olha que coisa interessante. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, diz o seguinte. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. Diga assim, a graça educa. A graça educa. Se você conhece a graça, não é um crente mal educado. Aleluia. Você é um crente educado. Eu vou te ensinar sobre o que a graça educa. Se você diz que conhece a graça, mas não está se tornando alguém educado pela graça, você não conhece a graça. Educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Se o teu coração está cheio pelas paixões mundanas, você não está sendo educado pela graça. Você está sendo mal educado pela libertinagem. Essa é a realidade. E não educado pela graça.
Nós não temos que combater a graça, e sim o falso ensino da graça. Essa é a realidade. As paixões mundanas. Vivamos no presente século. Sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pelo amor de Deus, irmão, qual que é a parte da Bíblia que você não leu ainda? Tito capítulo 2, versículo 11 a 14. Todo cristão verdadeiro que está sendo educado na graça de Deus vai viver uma vida piedosa, consagrada, uma vida totalmente entregue a Deus. Sabe, irmãos, teve uma época lá por 2016 que eu consegui perceber coisas pequenas entrando na minha vida, certas piadinhas que não deveriam entrar, sair e nem eu permitir ouvir. É nas pequenas coisas que você começa a abrir certos espaços na tua casa. Começa a entrar algumas músicas na sua casa que não tem nada a ver, que não edifica. Você começa a perceber. Você começa a perceber que as pessoas começam a sentir bem em pecar perto de você. Tua família não é um lugar mais que aquele ambiente de presença de Deus. Programações que a casa assiste não são programações legais. Os filmes que assiste não são filmes que edificam. O linguajar de comunicação não está legal. A gente começa a aceitar alguns palavrões. A gente começa a aceitar algumas coisas que não tem nada a ver conosco. É verdade. A gente começa a achar que viver a vida cristã de forma descomprometida com o corpo, com as reuniões, com os irmãos. Isso não tem nada a ver com a graça de Deus. E se isso para você é ser igreja orgânica, ou deixar de ser religioso, eu quero falar para você, volta pelo menos a ser religioso. O religioso ainda tem vantagem em relação à libertinagem, porque o caminho da libertinagem é muito destrutivo. Verdade. Tinha um jovem em Curitiba, que eu conheci a avó dele, eu fui ajudar a avó dele, um dia que ele estava sendo expulso da escola. Ele era um jovem super revoltado. Ele conheceu a palavra de Deus. Nós começamos a ensinar ele. Lá em Curitiba, quando nós tivemos a primeira turma especial, ele praticamente invadiu a turma. Quando eu falo invadiu, é o seguinte, ele pediu para mim, deixa eu fazer parte da turma. Eu falei, agora não dá, irmão, não dá, agora não dá. Ele não saiu do prédio. Ele foi ficando um dia, estava lá outro dia, até que ele forçou para mim colocar ele na turma especial. Eu coloquei, ele fez turma especial, se tornou um obreiro. O ano passado, não sei se foi o ano passado ou foi esse ano, no começo desse ano. Não, foi esse ano. Esse ano, ele foi encontrado morto na praia de Florianópolis. Porque há uns 5 anos atrás, ele pegou o ensino errado da graça, que só apenas foi uma oportunidade para manifestar um coração que estava errado ainda. E ele começou a fluir na libertinagem. O casamento dele foi destruído. Casou com uma jovem fantástica. O casamento dele foi destruído. A vida dele foi destruída. Esse ano, ele foi encontrado morto em Florianópolis. Tem um outro caso muito sério do irmão que teve um histórico de 7 anos das drogas. Trabalhou conosco, era um grande companheiro, começou a abrir espaço para mentira, começou a abrir espaço para o pecado. E quando viu, ele estava de novo preso nas drogas. Ele perdeu a família dele. Ele está morando na rua hoje. Ele não tem onde morar hoje. É aquelas pequenas coisas. Infelizmente. Uma coisa que nós temos que entender é que a graça não diminui o padrão de Deus. Deus não rebaixa o padrão dele assim, falando, não, para vocês viverem na minha graça,
Vamos, tá bom. Pode mentir de vez em quando. Afinal de contas, vocês estão na minha graça, galera. Vocês estão tudo comigo. Agora, vocês viverem na minha graça, vocês viverem mais tranquilo, vocês viverem mais em paz, eu vou baixar um pouquinho. Pode mentir de vez em quando. Pode mentir de vez em quando, pode. Você observou que tem pessoas que parece que a santidade de Deus foi reduzida? É verdade. A santidade de Deus foi reduzida e Deus então criou uma santidade light, uma santidade nova, para que a gente possa se adequar e ficar mais em paz pecando. Deus está comigo, Ele me ama, Ele é meu Pai, sou favorecido dele, sou a princesinha dele. Parece que a barra de Deus diminuiu. Agora, esse não é um fato bíblico. Pelo contrário, Jesus, Deus encarnado, a palavra encarnada, Ele diz: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você apenas olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou com ela. Jesus foi bem no profundo, porque tinha partes da lei de Moisés, a lei de Deus dada a Moisés, que o homem até poderia se gabar de que conseguia cumprir. Então ali tem um aspecto que Jesus foi trabalhar o coração do religioso, que achava que podia andar em santidade, andar no padrão de Deus, sem o próprio Deus. Jesus elevou toda a lei ao nível do não cobiçarás, ao nível do coração. Então, se eu perguntar aqui para alguém, né, se eu fosse basear o padrão de justiça, eu queria que levantasse a mão aquele que nunca adulterou. Aí você pode falar: não, eu nunca tive relação sexual que não fosse com a minha esposa, que não fosse com o meu marido. Ainda você podia falar: eu cumpro a lei. Jesus, conhecendo aqueles religiosos, falou: então vamos pegar aqui vamos levar, tem um livro que fala que Jesus é Moisés 2.0. Ou seja, vocês querem brincar aqui de santidade? Então vamos mostrar o que é a santidade mesmo. E ele vai lá e leva a lei ao nível hard, ao nível do coração. Porque sabe que o grande problema do homem sempre foi a corrupção no coração. Você ainda consegue maquiar muitas vezes o exterior, mas o coração não. Aí você depende de Deus. Mas outro aspecto foi mostrar assim que Jesus nunca abaixou o padrão para colocar o homem nesse padrão. Você já observou como que os irmãos estão procurando igreja que seja light? Qual que é a igreja mais light? Que me dê a melhor cobertura assistencial com o menor plano mensal. O André que está vendendo lá os planos mensais, né? Ele sempre tem que estar falando assim: faz graduação agora, portanto. Você vê que o povo, infelizmente, se ele começar a colocar lá um grande padrão de ensino, os melhores professores, ninguém quer saber. Eles querem saber qual que é o preço mais barato, infelizmente. Se vai ter professor na sala, nem interessa. Se a prova é online ou presencial. Na nossa faculdade, você faz prova online com consulta. Rapaz, a matrícula vai... O povo está procurando se é a igreja bíblica, se não é o seguinte: qual que é a melhor estrutura e a palavra que não me confronta em nada. E que eu posso viver de segunda a sábado a minha vida, eu volto lá no outro domingo, se eu quiser, para ter mais uma mensagem de autoajuda. É verdade. Se eu vou chegar diante de Deus, se vai dar certo ou não, não interessa. Se eu vou ver do Pai depois, servo bom e fiel, porque fosse fiel no pouco, se eu não te colocarei, não interessa. Eu quero uma coisa light, eu quero um plano que dê o máximo de cobertura com o menor valor. É ou não é? Eu quero um bom prestador de serviço. Mas Jesus não veio. Irmãos, qual de nós será que aguentaria ser discípulo de Jesus diretamente? Se ele escolhesse você ou eu para um dos 12. Se nós não queremos mais fazer nada, se nós não queremos trabalhar em nada, se chamar aqui para vir ajudar aqui, pintar no sábado, vai dizer estou ocupado com não sei do que. Estou ocupado com não sei do que. Tenho não sei o que para resolver na minha casa. Tenho não sei o que para resolver onde. Nós sempre estamos ocupados hoje em dia, já observou, para fazer qualquer coisa. Nós não conseguimos trazer uma garrafa de café. Nós não conseguimos trazer um prato para fazer um almoço junto. Mas nós queremos viver em comunidade.
Pode contar comigo. Somos um. Não conseguimos trazer um prato para nós mesmo comer. Se você for olhar o prato que você vai trazer, você come. Nem dá para você mesmo. Para nós tudo ficou difícil. Nós nunca temos tempo. Está faltando a graça de Jesus Cristo. Porque é impossível, se essa graça tocar as engrenagens do nosso ser, no mais profundo, isso não produzir um constrangimento de amor. Ao ponto de você falar, não é só mais um pratinho, eu estou aqui para dar minha vida pelos meus irmãos. Eu estou aqui para dar tudo pelos meus irmãos. Não é só por um líder, ninguém está falando aqui que você tem que ir lá honrar só um líder e dar uma Mercedes para ele, sendo que ele já está milionário. Nós estamos falando uns aos outros, nós estamos falando da vida em comunidade, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de graça. Nós dá um tempinho para visitar o nosso irmão Luiz, lá no hospital, dá um jeito. Faz de conta que é seu pai que está lá, internado lá uns 60 dias, 90 dias, sei lá quantos dias ele já está lá. Que está lá lidando com a questão do câncer, que está lá lidando com a questão do fumo nos olhos, que está lá lidando, que talvez vai ficar muito forte se ele ouvir a tua voz. Está lá o nosso irmão Marcos, que agora pode receber visita. Mas nós estamos tão ocupados, irmãos. E nós estamos em paz por uma pseudo-graça que nós achamos que entendemos. Quando conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encarnamos o Senhor Jesus Cristo. A mensagem sai das folhas e vai para a sua vida. E aí você vai poder dizer como Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É uma encarnação. Você se torna a carta viva. A carta viva. Eu me torno a carta viva. É tão interessante, né, irmãos, que nós sempre estamos preocupados em não fazer errado, ou pelo menos isso deveria ser pelo menos o ponto de partida. Mas na nova aliança, deixar de fazer o certo é o principal erro. A nova aliança, a mensagem de Cristo, não permite uma vida passiva, simplesmente dizendo, eu trabalho, cuido da minha família, fico na minha casa e está tudo bem, não. A mensagem da nova aliança é o seguinte, aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca. É muito mais desafiadora. Já não é uma mensagem simplesmente se aquele que faz algo errado peca. Não, aquele que sabe fazer o certo e não faz, esse peca. Será que nós já aprendemos que dinheiro serve para servir? Você já aprendeu isso? Agora, quanto do seu orçamento familiar você está servindo alguém? Ou nós estamos se fingindo de louco para andar de ambulância? Já viu aquela pessoa que se coloca lá, irmãos, tal, o irmão está precisando. Nós nunca vamos viver em generosidade se nós não estivermos dispostos ao sacrifício. Você não tem que fazer o sacrifício que Jesus fez. Porque isso só Ele poderia fazer. Não adianta nada você colocar ali uma cruz ali, o Gabriel colocar ali no Jabacara uma cruz falando, eu estou morrendo pelos vossos pecados. Eu sou o Gabriel. Não vai resolver nada, porque morrer pelos pecados só podia ser alguém sem pecado, só podia ser o próprio Deus, se fazendo homem. Muitos se baseiam em não fazer nada pelo estar consumado, já está tudo pronto, não está tudo pronto. A obra que está pronta é a obra de Cristo, mas Paulo diz que ele tinha que completar a carreira dele. Você não precisa completar a obra que Cristo já fez, porque a obra dele é perfeita, mas você tem a obra que você tem que manifestar. É verdade, é verdade. No final da nossa vida, nós temos que dizer como Jesus tetelestai. Está consumado. Aquilo que o Senhor me criou para fazer, qual foi a minha missão existencial, está tudo pronto. Esse é o nosso objetivo de vida. A barra não baixa, irmãos, de padrão. Amém? Amém. Isso é muito importante. Eu acho muito espetacular a oração de Paulo
aos Efésios, no capítulo 1, verso 17, e a tradução da Bíblia Viva, ela fala, quando fala lá de iluminar os olhos do nosso coração, espírito de sabedoria e revelação, iluminação dos olhos do coração, e ali fala algo muito forte. Eu quero assim, isso aqui veio com uma explosão no meu coração. Até um dia que nós estávamos lendo a Bíblia, eu li a tradução a Bíblia Viva aqui na casa do Ricardo Jaqueline, até ali que nós estávamos fazendo uma reunião. E o texto diz que os olhos do nosso coração têm que ser iluminados para quem é Cristo, e tudo o que Ele fez por vocês. Meu irmão, isso é muito explosivo. Você já tem os olhos do seu coração iluminados para quem é Cristo e tudo o que Ele fez por você. Isso é algo muito, muito poderoso. Muito poderoso. Glórias a Jesus. Quem é Cristo e tudo que Ele fez por você. Sabe, irmão, nós temos que não tirar os olhos de Jesus. Não é fácil, irmão. Eu confesso para você que no meio das tribulações e das circunstâncias, nós somos tão bombardeados pelas circunstâncias que muitas vezes nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias. Mas Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter os nossos olhos em Jesus. O que Jesus diz sobre a sua saúde? O que Jesus diz sobre o seu casamento? O que Jesus diz sobre essa comunidade? O que Jesus diz sobre suas finanças? O que Jesus diz sobre sua santidade? Foque em Jesus. Foque em Jesus. E sempre lembre que antes de você ter um problema, já houve liberação de graça para esse problema. Antes de você ter qualquer circunstância, antes de você receber essa notícia do médico, antes de você passar por essa tribulação que você está passando, Jesus já tinha liberado graça sobre essa circunstância. Medite nessa graça. Medite nessa liberação do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, descanso na graça não é ausência de trabalho. A ausência de trabalho vai ter com a formiga ou o preguiçoso. E sim trabalhar no descanso. Sim trabalhar confiando de que aquela força não é sua, é a força de Deus. Aquela capacidade não é sua, é a capacidade de Deus. Viver a santidade no descanso, entender que a capacitação para você viver em vitória sobre esse pecado não é sua, é de Deus. É uma graça, é um favor que você não merecia, é uma força que você jamais teria, é uma habilidade que jamais você conseguiria na sua própria força e com todos os seus estudos. É você fazer algo extraordinário que jamais os recursos naturais poderiam possibilitar você de fazer. É você que vivia aquela vida miserável no pecado, viver num padrão de justiça e santidade que jamais você poderia viver com toda a sua religiosidade. Isso é viver pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É espetacular. É algo que todo mundo vai ver. Como que esse irmão está fazendo isso? Só pode ser a graça de Deus. Só pode ser Deus nesse negócio. Só pode ser a força de Deus nesse negócio. Sabe, irmãos, quero falar algo para você. Não se esconda atrás da resposta dos outros. Já observou como as pessoas gostam de se esconder atrás da resposta de um líder? Viva pelas convicções de Deus no teu coração. Amém. Você tem convicções ou você vive pela convicção do outro? Você tem convicção. A palavra que Deus tem me falado muito forte nesse dia. Qual é a nossa convicção? Eu diria para cada irmão da Mosaico que está aí abrindo as comunidades. Qual é a tua convicção sobre abrir essa comunidade? Ah, se o Marcelo não estiver comigo, eu não vou continuar essa comunidade. Então você não tinha convicção nenhuma. Fecha essa comunidade urgente. Agora, se a sua convicção é de Deus, você vai prosseguir independente de quem quer que seja. Amém. Independente de quem quer que seja. E não importa o que custar, você vai continuar, porque você sabe que quem te chamou foi Deus. Não importa o que custar, você vai ao ponto de chegar como os apóstolos. Pode me crucificar, mas que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer com o meu Senhor.
Viver pela graça de Deus não é ausência de problema, mas é você ter a graça no meio dos problemas. Não é só notícia boa, não é só dinheiro na conta, não é só oba-oba, nada disso. E algumas vezes, quando você for pedir para Deus para te tirar do meio daquela situação, desse espinho na carne que tanto te tormenta, você vai ouvir do Espírito Santo: a minha graça te basta. O que significa? Vai passar por isso, mas você vai ter minha graça. Vai passar por isso, mas você tem minha graça. Alguns dizem ali, não sei, tem vários ensinos sobre isso, né? Um que o espinho na carne era a sogra de Paulo. Brincadeira. Brincadeira, irmãos. O espinho na carne podia ser a perseguição que ele sofria dos judaizantes. Onde Paulo chegava, tinha um judaizante para perseguir ele. É tipo o corintiano, onde chegar tem um palmeirense, tá entendendo? Aquele espinho na carne. Ou seja, e aí ele não queria passar por aquilo. Qual que foi a mensagem? A minha graça te basta. Continua firme, porque você tem graça para passar por isso. Amém? Irmãos, qual que é a base dessa nossa entrega? Qual que é a base dessa nossa consagração a Deus? A base é o seguinte: primeiro é o amor de Deus. Por que eu dou minha vida pelos meus irmãos? Por que eu me entrego pelo Evangelho? Por que eu dou tudo para pregar o Evangelho? Por causa que eu fui amado por Deus. Mas não para aí, você foi comprado por Deus. Por alto e bom preço. Eu estava ensinando para minha sobrinha, para o meu sobrinho, porque todas as pessoas têm valor. Eu falei para eles: como que você sabe que um objeto tem valor? Pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele objeto. Eu falei: como que nós sabemos que todas as pessoas têm muito valor? É porque Deus teve disposição de entregar Jesus por cada pessoa. Não existe ninguém sem valor. Todos têm valor. Então você saber o valor que Deus deu por você, pela tua casa, isso deve mexer com você. O valor que Deus te amou dando, quando ainda você era pecador. Deus te amou e te ama no teu pior estágio. As pessoas às vezes são seletivas. Quando você dá uma pisada na bola, elas te abandonam. Deus nunca te abandonou. Deus enviou Jesus no teu pior estágio. Quando você se colocou como inimigo de Deus, Deus se fez seu amigo. Essa é a loucura da graça, da cruz de Cristo. A base da nossa consagração é que Deus nos amou profundamente. Isso deveria mexer conosco. Mas é também porque Ele nos comprou. Nós temos um dono agora. Você é dele. Você foi comprado por preço precioso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo abunde profundamente em cada coração dessa noite. Amém. Ao ponto que você vive uma vida que jamais você poderia viver. Que você não recebeu justiça para andar como pecador. Você não recebeu a santidade dele para que você ande de forma qualquer. Você não recebeu os dons dele para que você enterre. Você recebeu essa graça para que você frutifique. Frutifique em amor. Frutifique levando essa mensagem do Evangelho a todos que necessitam. Por uma convicção própria tua em Jesus. Não por uma dependência de alguém que sempre vai estar te induzindo. Não, porque você teve uma experiência com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é esse, né? Eu gosto de ter esse entendimento, que nós começamos do fim, nós já sabemos o fim das coisas. Nós começamos do fim, ou seja, é como se Deus já te dá o retrato do final da história.
Você pode estar passando por uma dificuldade, mas Deus te dá o retrato no final da história. Aleluia. No final da história, se você continuar abraçando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai triunfar sobre essa circunstância. Porque a obra dele está pronta. Tetelestai. Glórias a Jesus. Eu não oro para trocar com Deus. Eu não jejuo para trocar com Deus. Eu não oferto para trocar com Deus. Eu não faço nem a obra para trocar com Deus. Mas esses são os meios de acesso ou de forma de eu ter consciência da graça de Deus. Por que eu leio a Bíblia, Cleves? Eu leio a Bíblia para ter consciência dessa graça, de quem é esse Deus, do que Ele fez por mim, qual a missão que eu tenho na terra. Eu não leio para trocar com Deus. Deus de manhã Deus não tem capacidade de ler. Como se Ele tivesse, não, o seguinte, eu preciso que você leia 2 capítulos por dia, fazendo um favor, leia em voz alta, que eu não consigo ler. Ler a Bíblia é bom para você. E vai te trazer consciência de Deus, da graça de Deus. Deus não precisa que você ore, mas que Ele gosta de ter comunhão com você. Orar é outra forma de você ter consciência dessa graça de Deus. São os meios de acesso à graça de Deus. São os meios de desfrute do amor de Deus. Então isso é bom para mim, é bom para você, não é bom para Deus. Deus não precisa de nada disso. Nós que precisamos. É bom para nós. Então nunca use essas coisas para trocar com Deus. O diabo sempre vai te acusar. O diabo sempre vai trabalhar no teu coração. Como que você quer receber isso de Deus se você não orou o suficiente? Se você não fez isso o suficiente? Faz mais do que você sempre fez, porque você ama Deus e que você ama ter contato com a palavra dele. Eu não estou dizendo que esse sentimento de desqualificação você tem que vencer com o sangue do Cordeiro, apresentando para ele. Eu vivo meu relacionamento com Deus por causa do sangue. Mas eu vivo a intensidade desse relacionamento porque eu amo a Deus e Deus me ama. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero me trancar no meu quarto porque Ele é meu amado. Porque Ele é o amado da minha alma. Eu quero conhecer Ele. Eu quero prosseguir em conhecer Ele. Quero conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero conhecer a palavra dEle. Quero encher meu coração com a palavra dEle. Quero estabelecer minha vida sobre a rocha. Amém, meus irmãos? Deus é bom. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é o que possibilita você viver de forma extraordinária. Extraordinária. Você amar muito mais criança que você já amou. Você cuidar de muito mais jovem que você já cuidou. Mas vai ser com outro coração, com outra motivação, com outra forma. Uma nova realidade. Em nome de Jesus. E aí acabou o tempo. Não dá para falar do amor e nem da comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Fica para outro dia. Mas não esqueça, você precisa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa estar com o teu coração transbordando com o amor do Pai. De manhã eu tenho acordado, eu tenho a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça me capacita a passar por esse dia. A frutificar, a amar, a perdoar. Amar meus inimigos. Um dia eu estava brincando com uma irmã, brincando sério. Ela estava com muito problema com o Lula. Eu falei, você tem que amar o Lula. Não significa votar no Lula. Nem significa amar o que o Lula faz. Mas tem que amar o Lula. Os crentes são seletivos da obediência da Bíblia, né? Os mesmos crentes que falam que nós devemos obedecer toda autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus, os que gostam do Bolsonaro. É o mesmo que estava no Facebook falando, Dória idiota. É o governador do estado. A graça de Deus vai fazer nós amar o nosso governador, orar por ele, quem sabe voltar em outro na próxima eleição. Dar uma oportunidade para ele ficar em casa um tempo, cuidando da família dele. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus transborde no teu coração nessa manhã. Aleluia. E que a comunhão com o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo é Deus? Deus falou para mim esse dia que o Espírito Santo tem sido Deus esquecido.
Você está acordando de manhã falando, bom dia, amado Espírito de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo é o mestre. Ele é o ensinador. Eu vou deixar vocês com o Espírito Santo, porque ele vai te ensinar. O Espírito Santo é o verdadeiro substituto de Jesus. O Espírito Santo, quando você vive um relacionamento profundo com Deus, é o fruto, tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Você vai frutificar em amor. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo é o poder de Deus. Paulo fala aos Efésios que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em nós. Aleluia. E o Espírito Santo te ressuscita de todo diagnóstico médico, de toda depressão nessa manhã. O Espírito Santo é a manifestação dessa graça, desse poder. Aleluia. Ele vivifica o teu corpo, ele tira o câncer, aleluia, ele tira o desânimo, aleluia. Meu irmão, o Espírito Santo é aquele que quer nessa manhã fazer uma parceria com você. O Espírito Santo é aquele que te ajuda nas tuas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que intercede nas áreas que você não sabe interceder. O médico não sabe muitas vezes o que você tem, mas o Espírito Santo sabe o que você tem. Se você emprestar a tua boca para Ele, se você falar, Espírito Santo, intercede por minhas fraquezas, me ajuda, vai aonde o médico não sabe, vai aonde nem eu sei o que eu estou passando, Ele te ajuda, Ele vai com você. Faça uma parceria com o Espírito Santo nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo superabunde em sua vida, em sua casa, em seus negócios, no seu ministério. 100% você será tomado pela vida, pela plenitude desse Deus que é um, mas que se manifesta em três. Se coloque de pé. Aleluia, 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 aleluia. Não fique de boca fechada nessa manhã. Não fique de boca fechada nessa manhã. Aleluia. Deus te chama para uma vida extraordinária. Deus te chama para uma vida extraordinária. Deus te chama para uma vida que você jamais seria capaz de viver por si mesmo. Oh, Ramassuri, canta la Maia. Deus te chama hoje para reinar sobre a depressão. Deus te chama para reinar sobre a mágoa.
de Deus não é para você viver menos do que você vivia. A graça de Deus é para te impulsionar, para te capacitar, para te tornar leve, aquilo que é a sua missão em Cristo, para fazer você exceder muito a justiça dos fariseus. Como que eu consigo exceder a justiça dos fariseus? É porque você recebeu uma justiça que está muito acima dos fariseus. É a justiça de Cristo, e agora Ele te chama para manifestar essa justiça ao mundo, aleluia. A retidão de Cristo ao mundo, a beleza de Cristo, o perfume de Cristo, o poder de Cristo, aleluia. O amor de Deus Pai. Pai, nós te damos graça nessa manhã. O Senhor é belo, Pai. O Senhor é infinito, ó Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, vida e habite nesta igreja. Habite em nossos corações todos os dias, ó Pai. Oh, que nós possamos passar a viver um novo tipo de relacionamento com o Senhor. Oh, Deus, de forma abundante, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.